Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse vídeo aqui é organizando a pia, lavando as louças da receita que eu fiz assim, para uma dica, né, de receita para fazer para o Dia das Mães. Mas como eu gravei eu lavando a louça, organizando tudo, eu pensei em ser um vídeo assim, narrado, e muitas vezes narrando também uma vida de uma mãe. Eu sou filha única, né? Vamos dizer assim. Eu tenho um irmão mais velho, de 4 anos mais velho que eu. Mas de menina mesmo, eu sou única. Sempre tive a minha mãe muito presente de mim. Do jeito dela, da forma dela. Ela sempre foi muito cuidadosa. É aquela mãe que eu acho que sempre quis ter uma filha mulher. Sempre ela era costureira na época da minha infância. Então ela tinha assim bastante cliente, né? Mas ela sempre deixava assim um espaço para fazer sempre umas roupinhas. Ela me vestia nenhuma bonequinha na minha infância. Tanto que eu tenho dificuldade até hoje de comprar roupa, porque o meu corpo é um corpo diferente, né? Que não é aquele padrão. Então eu sempre tenho dificuldade de comprar roupa em loja. Então a minha mãe sempre tem que dar um toquezinho, uma apertadinha aqui, uma apertadinha ali. Então eu sempre tive uma mãe assim que sempre zelou muito por mim. Também o meu cabelo. Eu tinha um cabelo compridão até embaixo da poupança. E quem cuidava muito do meu cabelo era minha mãe. Que aquilo ali era realmente um sonho que ela tinha pra ela, né? Que ela não tinha cabelo comprido. Então ela zelava o meu cabelo, assim. A minha mãe trabalhava muito, vamos dizer, pra sustentar aquele cabelo. Ela sempre comprou shampoos bons. Ela aprendia umas coisas lá pra cuidar do meu cabelo. Penteava com o maior cuidado meu cabelo. Eu me lembro quando eu peguei piolho. Jesus, na minha infância. Ela com todo cuidado para não quebrar o cabelo, ela me cuidava. Daí eu me lembro que eu acho que foi os últimos remédios que ela colocou na minha cabeça e fez eu não pegar mais piolho. É um remedinho que eu não posso passar aqui, que é até perigoso. Porque eu quase fiquei asfixiada. Mas não, ela era muito cuidadosa. Que eu acho que é com naftalina. Eu não me lembro muito bem o que ela utilizou. Mas ela fez amargar o meu couro cabeludo, eu acho. Nunca mais peguei. Então, o que mais eu me lembrar da minha mãe? A minha mãe sempre me fez eu ser muito independente. Que eu acredito, assim, que até foi por isso, assim, que eu me desenvolvi bem. Escola, coisa assim. A gente tinha o nosso alarmezinho pra nós se acordar, ir pra escola, se arrumar com uniforme e tudo.
Ela sempre fez a gente ser bem independente. Que mais? Na minha adolescência, minha mãe conversava muito comigo. E claro, agora na minha fase adulta, eu me lembro que eu me mudei para Santa Catarina, o meu pai decidiu também ir para lá. Ela não foi porque ela gostava de lá, e sim, ela foi por causa de mim. Até hoje ela fala isso. Mas daí eu tive o Aziel, foi muito bom ela estar lá, porque o Aziel foi uma criança que desde bebê a gente sabia que ele não era normal, ele chorava muito, ele queria muito a minha presença em tudo que era lugar, eu não podia deixar ele, tinha que estar grudado em mim o tempo todo. Ele chorava demais. Só que foi quando nós voltamos por Rio Grande do Sul que ele recebeu o diagnóstico. E daí assim, ó, minha versão de mãe, eu com 17 anos tive problema no colo do útero. Então não era assim, ó, possivelmente assim pela medicina, eu já tinha problema no colo do útero. Eles já tentaram me fazer eu não ter o ciclo normal para não ter mais problemas. Então, eu já imaginava assim que eu nem ia ser mãe. Mas 2 anos depois de casada, eu retirei o remédio e fiquemos esperando a Deus. Levou mais ou menos 8 meses depois. Eu engravidei do Aziel. Gravidez perigosa, que eu tive problema. Ele não, ele foi tranquilo. Eu tive problema no coração. Uma válvula do meu coração perfurou. Foi o primeiro exame que eles fizeram, deu assim, que meu coração tinha crescido e uma válvula estava perfurada. Eu nunca vi médicos tão apavorados. E eu estava mais ou menos 6 meses de gestação. Então, a minha gestação foi um milagre de eu sobreviver. E eu ter engravidado também era um milagre. Daí 3 anos depois, uma gestação assim, milagre, nós ganhamos o diagnóstico do Aziel. Algo que eu nem sabia o que era. Nunca tinha ouvido sobre autismo. Porque era algo novo também que estava sendo falado. Porque assim, na minha época, na minha infância, na minha adolescência, o que se falava era louquinho, uma criança débil, alguma coisa assim. Era esses nomes que eu utilizava, né? Desobediente, criança desobediente. Mas eu recebi o diagnóstico do Aziel com 3 anos, ele com 3 anos. E para mim era um ministério que eu estava ganhando. E eu realmente tomei aquilo ali como ser mãe de uma criança especial. Eu tinha que procurar tudo, eu procurei muito sozinha, porque medicina, médico, tudo tinha que ser tudo muito caro. Eu comecei a estudar para
para fazer terapia. Por isso que eu digo, mãe é psicóloga, mãe é terapeuta, eu virei fono, eu virei musicoterapeuta, porque assim, ó, tu leva a criança na fono, a fono te dá exercício para te fazer em casa, porque 40 minutos, o que vai ser para uma criança? Então tu fazia em casa os exercícios. A musicoterapeuta, que foi o que a Neuro mandou pro Aziel, eu trouxe para casa. Então tudo foi assim. E daí, claro, foi praticamente eu vivi a minha vida 10 anos só pro Aziel. Só pro Aziel. E daí depois eu ganhei essa surpresa. O Iaguinho. Jesus amado. E daí foi uma gestação muito diferente da gestação, foi saudável. A única coisa que eu fui ter foi eu tive diabetes gestacional. Então foi algo assim que para mim não foi muito grave, assim, porque eu só tive que cuidar da minha alimentação, eu não precisei tomar remédio, mas eu tinha que ir todas as segundas-feiras no hospital, fazer aquele mapa, né? Então, meus filhos tudo nasceram com 42 semanas e de parto normal. E realmente foi partos bem diferentes. O Aziel, eu fechei 42 semanas, foi marcado para ganhar ele 4 dias à frente, e ele, depois da consulta, ele já praticamente começou a ter as contrações, e eu levei 9 horas de contrações e ganhei. Já o Iaguinho não, foi 15 dias de como é que eles falam? Eu tive 15 dias de idas e vindas do hospital, e ele não tava ainda a tempo. Daí quando marcaram ele também para começar a dar os remédios, né, para fazer o parto, induzir o parto, ele veio antes. E daí quando eu cheguei no hospital, mesmo eu tendo sofrido 15 dias, eu já tava cansada, porque, como é que eles chamam? É treinamento, né? O corpo tá treinando. Mas por favor, foi 15 dias de treino. Eu já tava cansada, porque daí ele só mandava a gente ir pra casa caminhar. Foi o dia e a noite mais tranquila que eu tive, sabe? Meus pais, meus sogros foram lá em casa. Nós fizemos um churrasco, jantamos. Eu fui dormir tranquila, descansei. Lá pelas umas 2 horas da manhã eu me acordei com muita dor. Fui pro banheiro, fiquei embaixo do chuveiro. Fiquei. 4 horas da manhã eu fui e chamei o Thiago. Disse, amor, eu acho que agora porque as pernas já tá travando. Cheguei no hospital, a enfermeira me perguntou qual o nível de dor, de 1 a 10. Eu disse 11. Ela, tu tá brincando. Eu disse, 11. Daí ela me botou na maca e ela disse, doutora, essa daqui não dá pra fazer mais exame de toque, porque eu já tava com 6 dedos de dilatação. Então foi assim, bem rapidinho ali na hora, depois de
ter sofrido os 15 dias, mas foi muito rápido. Elas me colocaram numa maca e se arrependeram de ter botado naquela maca, já me botaram na outra, que já ia nascer o Iaquim. Então foi muito rápido. Eu cheguei 4 horas lá, 6 horas eu já tinha parido. Meu meninão. E a médica dizia, essa já sabe. Essa sabe direitinho o que é. Ela tá 10 anos de diferença um do outro, mas ela sabia direitinho o que tinha que fazer. O Aziel foi com 2 empurradas, ele nasceu. Já o Iaguinho foi 3 empurradas. E 2 empurradas eu dei com muita força. A terceira eu já não tinha força. E daí uma enfermeira subiu assim em cima de mim e me ajudou a empurrar. E o Iaguinho nasceu. O Aziel, o leite não desceu. Daí ele chorava muito, 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 muito. Já o Iaguinho, o leite desceu na hora. Só que ele teve que ir para neonatal. Porque ele teve... o que a criança muito tem deu choque térmico nele. E ele ficou muito friozinho. Então, ele ficou metade de um dia na neonatal. Logo em seguida, ele já foi ficar comigo. E já pegou o peito facinho, assim. É um período bem complicado, o peito, que dói muito, né? Não romantiza essa parte aí, não. Mas o Iaguinho, ele não falou. O Aziel, pelo menos, falou até os 9 meses. Parecia que ele ia falar. Já o Iaguinho não pronunciou palavras. Então, com 2 anos, ele já ganhou o diagnóstico também de autista. Então, essas são as minhas experiências que eu tenho, assim, da minha mãe. E a experiência de ser mãe atípica, né? Que eu tenho para contar para vocês. Foi esses 2 tesouros que me batizaram a mãe, mas eu nunca ouvi esse nome pela boca dos meus filhos. Eu nunca fui chamada de mãe. Então, por isso que é até interessante quando tu chega no hospital para levar um filho e aqueles médicos, aquelas enfermeiras vêm e te chamam de mãezinha. As pessoas nem imaginam como é acalentador ouvir esse nome. É uma mãezinha, vem junto com seu filho quando vai dar vacina, coisa assim. Então, lavei aqui a louça com vocês, contando um pouquinho da minha experiência como filha, que eu tenho uma mãe que é uma guerreira até hoje, sempre tá comigo, me auxiliando, me dando força. Aproveito e agradecer pela minha mãezona, certo? Então, esse foi mais um vídeo para o canal Semana do Dia das Mães. Deus abençoe. Beijo!